Boa noite, estamos aqui com o Jonathan. Boa noite, Jonathan, tudo bem? Oi, tudo bem? Prazer em te conhecer, tá? Posso contar um pouquinho de quem sou eu, Claro, as fica à coisas que vontade. eu faço, tá bom? Meu nome é Jonathan, eu tenho 32 anos, eu sou publicitário de formação, mas na verdade eu executo uma função muito específica, que é a função de motion designer, que é o cara que faz animação para vídeos de empresa, tá? Porque eu tenho a parte de design gráfico formada como técnico numa escola que eu estudei conveniada com o Senai, era uma escola religiosa, acho que ainda ela existe, e meio que eu já estou há uns, como um designer, acho que já há uns 15 anos, mas como motion designer há uns 10 anos já, e eu tenho essa parte forte tanto de design, tá, e como a parte de publicitário, eu estou sempre conectado, vendo o que está acontecendo no mundo, né, com as marcas, principalmente com as redes sociais, onde eu trabalho isso muito forte, né, então, se você procurar meu nome no LinkedIn como Jonathan Conce, né, você consegue me encontrar meu portfólio, encontrar várias coisas que eu trabalho, e aí tem os clientes que eu já trabalhei para a OC, eu trabalhei para Philips, já trabalhei para Telia Norte, já trabalhei para Audiotécnica, então eu tenho uma gama muito alta de trabalhos para clientes no caso, tá? E um desses trabalhos que está surgindo muito no mercado é uma categoria abaixo do influencer, né? Que se chama o GC, tá? O GC especificamente significa User Generated Content, que na real é o usuário geral de conteúdo, né? É uma categoria abaixo do influencer, tá? Então, meio que se você vê as pessoas que elas não são conhecidas, elas não têm uma quantidade de seguidores muito alta, ela é meio que um ator vendendo algum produto, tá? Ela é provavelmente um GC. Então, o GC executa isso. Ele é um ator, uma mistura de um ator com um produtor de conteúdo, tá? Que é uma coisa nova surgindo no mercado. Existem apps que pagam, tá? As pessoas que trabalham com isso. Deixa eu ver um dos exemplos que eu tenho aqui. Eu acho que se chama Miss. Se você quiser, depois eu coloco e te mando o Você me Gabi. manda depois direitinho que eu coloco na bio do seu vídeo. É, tá. Eu coloco coloco na descrição os links de apps Isso, que fazem as pessoas ganharem dinheiro a partir disso, tá? Não é nada de golpe, não é nada de curso de coaching, não é nada disso no caso, tá? Eles avaliam o seu tipo de perfil, né? Meio que funciona. Não sei se você já foi para casting, alguns testes de casting, não sei se você já realizou vários. alguma vez na sua. Vários. Eu já fui modelo, então eu já fiz vários casts. Ah, então é essa pegada, porque assim, ao invés de você ir lá fazer um teste, esperar ver se você vai ser aprovado, se o cliente vai te escolher e tudo mais, você faz tudo isso por um aplicativo, mas aí o aplicativo já te diz quanto que vai custar a campanha, por exemplo. Então, ele tem certas exigências, você tem que ter pelo menos 1.000 seguidores, por exemplo, para você executar a função de UGC. Até que é ah, É bem base, né? um- é bem base, não é uma coisa tão exigente assim, né? Por exemplo, como eu já fui youtuber há muito tempo atrás e quis fazer um canal há muito tempo e declinei tanto por retorno financeiro quanto por ser muito difícil, né? Fazer às vezes as coisas sozinho. É, Essa parte de UGC é bem interessante porque ela já diz quando tem o preço. Por exemplo, eu estou olhando o MIS aqui agora e tem campanha para CIF, tem campanha para Natura, e aí eles pedem os requisitos de qual que é o modelo, mas assim, o pagamento tá R$ 350, por exemplo, para você executar essa campanha no TikTok, por exemplo. É uma exigência. Depois, o pessoal, quando for assistir, quiser ver enquanto estiver assistindo o podcast, o videocast no caso, ver ao mesmo tempo o que está acontecendo. Então tem do Cif, tem do Mentos, tem do Ovo, tem bastante para mulher, tem bastante para o público feminino no caso, tá? Tem para Natura, e aí, por exemplo, a Natura já atualmente como o cachos, né, é a moda no momento, então vai puxar mais para o público negro, né, para as mulheres negras no caso. E aí é algo muito novo que tá acontecendo no mundo da publicidade como um todo, tá? Porque, querendo ou não, há uma reclamação tanto do lado dos clientes, no quesito de, às vezes,
o influencer não é comprometido, às vezes ele atrasa, às vezes ele tem muitas frescuras para fazer alguma coisa, algum projeto de acordo com o que a agência de publicidade deseja, ou acontece do outro lado, que o influencer ele é caro demais para aquilo, sabe? Ele tem um valor muito alto, ele é um youtuber muito grande, ou ele é um influencer muito grande, ou ele já está com conexões na televisão ou alguma outra mídia, e aí o valor dele não condiz com esse preço que é muito baixo. Então, é uma porta de entrada que está existindo para as pessoas assim mais comuns, vamos dizer assim, que estão no momento percebendo que o mundo está mudando, né? O mundo está meio que descentralizando as coisas, meio que saindo do lado do CLT, sabe? De você só ficar lá 8 horas por dia trabalhando e fazendo a sua função e vai embora. Às vezes é humilhado, às vezes não vale a pena o esforço que você executa para o que você recebe. Então, tá abrindo novas portas, novos caminhos para que as pessoas possam ser remuneradas ou ganhar dinheiro ou conseguir trabalhar de uma forma considerada digna, né? É claro que exige uma tecnologia, no caso, né? Você tem que ter pelo menos internet, ter um aplicativo, saber fazer vídeos, pelo menos uma coisa bem, como eu posso dizer, Criatividade, espontânea. né? Tendo a criatividade já é um patamar acima, mas se você for espontâneo, já é um essencial, porque vamos dizer assim, que se você consegue ter uma desenvoltura legal na câmera, às vezes nem precisa ter um curso de atuação, ou nem ser uma modelo, ou nem algo do tipo, porque é muito o que aconteceu, se eu pegar no início do YouTube, acho que foi 2010, quando começou a ascensão do YouTube, não eram pessoas que que tinham desenvoltura para isso, elas foram desenvolvendo com o tempo, elas foram virando apresentadores com o tempo, elas foram saber falar na câmera com o tempo, elas foram aprender a editar com o tempo, e hoje em dia elas são pessoas muito grandes. Eu não sei se você conhece esse mundo, Gabi, do YouTube em si, mas muitos caras que 10, 15 anos atrás tinham, sei lá, 1.000, 2.000 inscritos, hoje tem 1 milhão, 5 milhões. Desde o Whindersson Nunes, por exemplo, que não era ninguém 10, 15 anos atrás, hoje ele é um cara extremamente reconhecido na mídia e muitos outros que alcançaram o mesmo patamar. Eles começaram do início, acreditaram em um lugar onde não existia nada, só tinha mato, e aí foram galgando, mesmo sem saber se ia dar certo ou não, né? Foi desenvolvendo uma publicidade que era um pouco preconceituosa, porque era muito cabeça fechada para a televisão. ah, há um tempo atrás, e meio que a internet foi batendo, né, e mostrando que ela é a nova mídia, né, a maior mídia que a gente está vivendo no momento, ainda mais com inteligência artificial, com muitas coisas que estão surgindo, então são coisas que meio que a gente tem que ficar atento ao que está acontecendo e não perder as oportunidades, né? Deixa eu te fazer uma pergunta sobre o Uhum, GC. É, uhum. as marcas, me corrija se eu estiver errada, as marcas perceberam que é mais vantajoso pagar pouco para um público do que pagar muito para um influenciador, porque o público dissemina a palavra, no caso, mostra que o produto realmente é bom, do que pagar para uma pessoa só, ter que provar para várias pessoas, é mais fácil pagar para várias, que aí a palavra se espalha mais fácil. Pode ser um tipo de estratégia, assim, de você dividir, né, o valor, né? Tipo, vamos supor assim, que a marca quer investir 100 mil em um influencer, no caso, né? E aí ela percebe que é muito mais fácil ela diluir isso numa campanha anual, né? Esses 100 mil, em vários tipos de pessoas que têm 1.000 inscritos a 10 mil inscritos. Acho que eu acho que o GC ele determina essa faixa, tá? Que é de 1K até 100K, né? Até essa medida, pelo menos o que eu vejo aqui no MIS, por exemplo, que é o app que eu estou mencionando bastante. Nem estou sendo pago para isso, é só divulgando esse tipo de informação, tá? Você E viu, aí, só um minuto, por favor. Você viu a campanha do Garnier Toque Seco? Um dia não, não não. existia, no outro dia esse é mais para o público feminino. No dia seguinte, Aham, esse creme estava em absolutamente todos os lugares, todos os de pequeno a grande influencer, essa legal. categoria também que você falou, todo mundo, absolutamente todo mundo falando desse creme do dia para a noite. Qual Hum, estratégia você acha que eles usaram, além dos influencers e do UGC?
porque eles pegaram um nicho grande de público e pegaram também os influencers. Então foi uma campanha bem agressiva. Então eles jogaram dos dois lados. Eles tinham uma verba suficiente para falar tanto com quem acredita muito em celebridade, né? Quanto quem acredita numa coisa que acontece nas redes sociais, que é a execução do conteúdo humanizado, né? Porque nem sempre as redes sociais elas possuem algo de uma qualidade muito alta, uma produção muito elevada, a lá Porta dos Fundos, se eu der um exemplo. E na real, às vezes são pessoas gravando, no caso, né, uma coisa do cotidiano, que é o que acontece, e aí é inserido uma publicidade aí dentro. Então eles jogaram nas duas pontas. E aí eu acredito que deu sucesso porque tanto minha mãe como a sua dependendo dos influencers que foram escolhidos ou celebridades que foram escolhidas, viram isso, que estão nas mídias mais tradicionais. Então, elas estão na TV, elas estão no rádio, às vezes até no cinema, se isso chegou no cinema, eu não sei aonde essa campanha chegou, mas ela vai chegar para a geração Y e a geração Z, que são os millennials e a geração nova que está vindo de 2000 para frente, no caso, que está assiduamente no celular, no smartphone ou no computador em si. Então, ela vai pegar esses dois públicos. O que eu percebo é que as marcas estão entendendo que, a partir da tecnologia, elas conseguem caçar o público, tá? Então, se elas querem um público mais velho, elas vão atirar nas mídias mais tradicionais, tá? Então vão ir na rádio, na TV, até mesmo no jornal, se for um público bem mais velho mesmo. Agora, se é um público mais jovem, se é a geração milênio, por exemplo, que está começando de certa forma, não muito bem a ter um poder aquisitivo, mas ela está começando a ter um poder aquisitivo e está virando a principal geração que está tendo poder assim para comprar as coisas. E a geração Z, que é a mais jovem, a que a gente foi um dia na década passada, ela é a mais a ser influenciada, né? Ainda ela está adquirindo conteúdo, ela está adquirindo conhecimento, ela está adquirindo um senso crítico, ela não tem um poder aquisitivo muito grande para coisas que exigem muito investimento, seja um computador, seja um carro, ou algo do tipo, não é o foco dessa geração. O foco dessa geração é games, é séries, beleza, no caso, como você falou da Garnier, dependendo do público que atingiu. E aí, meio que, meu, fez um crossover aí nessa brincadeira de atingir os dois lados, sabe? E é interessante para a marca porque ela vai atingir o mainstream, né? Ela vai atingir o geralzão, mas ela vai atingir o nicho ao mesmo tempo. E aí, sabe qual é o resultado, Gabi? Se o nicho der mais resultado, vai ter mais campanhas para nicho. Se eles perceberem que gastando menos eles alcançam mais, eles vão começar a investir muito mais no GC em si, Tem muita do que marca no já apostando influencer. mais nisso, né? Em investir nos Tá, nichos. tá investindo. Acho que elas estão começando a reconhecer que às vezes é necessário, vamos supor, dar um exemplo de eventos, tá? Você é daqui de São Paulo Não, sou do ou não? Rio. Você é do Rio? Você tá. Aqui em São Paulo acontecem eventos muito grandes de cultura pop e de games, por exemplo. Tipo o Brasil Então, Game Show. isso, a BGS, já saquei que você é gamer, só porque você ter falado essa informação. Ou a CCXP, né? Que são os dois maiores aqui em Sampa. A Gamescom tá chegando e aqui em São Paulo tem também o Anime Friends, que é caso você curta anime, e é um evento já menor. Talvez as marcas estão percebendo que, por exemplo, para atingir o público otaku, que é o público de animes, né, que gosta desse estilo de animação, elas vão ir mais para Anime Friends do que ir para uma CCXP, que é muito mais cara, ou para Brasil Game Show. Então, eventos menores, eles estão começando a ter um reconhecimento maior e talvez marcas que, por exemplo, precisam que a imagem dela seja reconhecida. Então, vamos supor que é uma marca de uma lâmpada, por exemplo, que ela seja extremamente desconhecida. Ela quer ter um top of mind, ela quer ser reconhecida num evento, em alguma coisa online, que seja de algum projeto ou alguma empresa, seja startup ou uma empresa já estabelecida, ela vai pensar muito bem se ela arrisca na CCXP e gasta uma grana gigantesca, ou se ela vai no nicho dela, no público dela, que está ali atrelado, que é, por exemplo, pode ser o Anime Friends ou qualquer outro evento menorzinho, não estou tirando o mérito do evento, mas um evento de nicho, para que ela atinja mais. E o mesmo vai acontecer com as redes sociais. Então ela vai pensar muitas vezes se, sei lá, se ela quer investir no Whindersson, como eu já falei
aqui no podcast, ou se ela investe num cara que tem um humor semelhante ao Whindersson, mas o Whindersson já é mundial, mas ele tá em um estado específico, ele é, tá em algum lugar que aquela marca tem mais visibilidade. Então, Tipo você Afonso tá entendendo que tá Padilha. bem. Exato. Eu quero atingir Curitiba, por exemplo. Exato. Eu vou querer muito mais o Afonso Padilha do que o Whindersson Nunes, que está mais gerosão. Mas se eu for querer alguém do Nordeste em si, vão pensar muitas vezes se investem no Whindersson ou aquele cara que ele possui uns trejeitos. É que é muito. Esse é o lado ruim do UGC, né? É muito difícil gravar nomes de UGC. Acho que é um período que a gente está vivendo de a gente começar a lembrar nomes de UGC, mas existem pessoas que são UGCs e elas têm já um nome estabelecido. E aí elas têm um humor mais simples, não tem uma qualidade tão alta assim. Às vezes é gravado pelo celular, o que eles fazem, e editado pelo próprio celular, às vezes pelo CapCut ou algum outro editor muito simples de mexer. Só que a quantidade de números orgânicos que esse UGC atinge, tá, é muito grande. Então, às vezes, ele nem tem uma equipe própria de assessoria de imprensa ou uma equipe que vá cuidar da publicidade dele, é diretamente com ele. Então, vamos supor que, por exemplo, o Luva de Pedreiro, não sei se você conhece, Conheço. foi um GC um dia. Ele foi um GC um dia. Ele só não tinha estabelecido com esse cara esse nome. Mas se você pegar o começo dele lá, que ele ficava chutando pro gol lá e falava o recebe e tudo mais, aquilo é a essência de um GC. Aquilo demonstra que o cara era pequeno, só que ele teve uma ascensão tão grande que hoje ele está estabelecido em como ele é. Ele vai conseguir sustentar isso? Não sei. Mas ele está conseguindo manter isso com o tempo. Não só Foi ele, que a mesma polêmica da Juliette. Perdão, te interromper. A mesma sim, polêmica sim. da Juliette, que as pessoas não sabiam se ela ia conseguir se sustentar pós-Big Isso, Brother, né? isso. Sim, sim. Mas a Juliette já tinha a catapultado por conta do BBB, né? Ela já catapultou por conta dessa brincadeira. Então, eu não sei que profissão que ela era antes disso, Advogada, é, advogada, mas ela também era maquiadora, não era? Então, ela maquiadora. brincava, ela mexia com maquiagem e tudo mais, essas paradas, e ela fazia ali nas redes sociais que ela tinha no momento, né? Então, o que catapultou isso, talvez ela, logo depois dela ter saído do BBB, ela ter uma assessoria de imprensa para direcionar ela para os melhores lugares. Algumas ela acertou, outras ela não foi muito bem. Mas assim, ela já estava meio que direcionada, né? O GC ele não tem isso, tá? Pelo que eu percebo, é só uma pessoa ainda que, poxa, eu não quero trabalhar de CLT, eu não quero viver nessa rotina de 8 horas por dia. Funciona parecido com um cachê, né? Se a gente for parar para pensar, de diária de algum lugar. Não sei se você já trabalhou nesse tipo de coisa, de você vai lá, é aprovado num teste, mesmo sendo modelo ou não, e os caras te selecionam para você fazer tal coisa, seja um figurante, ou seja apresentar alguma coisa, algum produto do tipo, e você ganha e sai. Tem esse processo também que ainda existe hoje, e esse eu acho que vai sofrer muito, viu, Gabi, por conta do surgimento do GC. O GC é praticamente um concorrente do Cast. Se a gente for parar para pensar, ele é um concorrente direto do Cast, nem tanto do influencer, ele é mais do Cast. É. Porque o influencer ele tem número, né? Essa é a diferença. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quais as Uhum. principais características do UGC? O que torna ele assim tão importante para as marcas? Primeiro, ele é uma persona. A primeira coisa que se a pessoa quer se tornar um GC, eu acredito que ele vai ter que ser uma persona. Por exemplo, se eu quiser me tornar um GC para motion design, eu tenho tudo para ser. Da mesma forma, se eu for um GC para publicidade explicando coisas, ou para design, é outra coisa que eu posso estabelecer e me tornar. É, a persona, no caso, ela tem que ter as características que a marca está buscando. Então, se a pessoa ela é negra e ela possui cachos e ela trabalha muito a beleza dela, pronto, ela já tem um nicho encaixado. Se ela tem uma parte de culinária muito forte, ela pode ir para esse caminho. Se ela tem uma parte se é no seu caso, assim, que, poxa, até quer divulgar o jornalismo e possui marcas de jornalismo que estar atreladas a você, é outro caminho. Então, eu acredito que é como se fosse uma panela para cada coisa, sabe? Por exemplo, uma panela e uma comida ali dentro, uma panela e uma comida ali dentro. Então, cada coisa para seu contexto, no caso. Deixa eu De fazer a uma forma pergunta. pequena, é claro que o GC não é um banco. Pode falar.
No caso, eu tenho a parte do jornalismo, mas hoje, por um acaso, eu não estou maquiada. Mas eu também tenho a parte da Uhum, maquiagem e da cosmética. É possível legal. atrelar mais de um nicho Sim. ou... Bom, Sim, eu acredito que sim, porque no próprio uma empresa, o que eles estão querendo é assim, eles vão aprovar, né? Da mesma forma que funciona para um teste de modelo, um teste de cast, de forma pelo aplicativo. Mas eu acredito que se for uma pessoa que fala bem, sabe gesticular, que foi o que eu falei lá atrás, né? No caso, sabe, tem uma boa desenvoltura com a câmera, e se for criativo, é um plus ainda mais, que você sabe criar um roteiro, uma historinha para você conseguir vender aquela marca, famoso você consegue storytelling, trazer né? vários nichos para o que você possui. Famoso storytelling, famoso storytelling. É que eu não gosto, mesmo eu sendo publicitário, eu não gosto muito de falar termos em inglês assim para galera em geral, mas é o storytelling sim, é você ter uma história para você encaixar. Então, por exemplo, você vai ver os influencers fazendo isso. Por exemplo, o Fred do Desimpedidos, que hoje apresenta o Globo Esporte lá. Se você casar ele na rede social de Philips Audivídeo, por exemplo, que é onde eu trabalhava, você vai ver um vídeo do Fred fazendo essa criatividade. Da mesma forma, você vai ver um vídeo meu que tem na minha rede social, que eu fiz para a OC, porque eles me mandaram uma TV, porque eu estava produzindo conteúdo para eles. E, assim, o Fred atingiu 600 mil views, eu atingi 3 mil views, então você já consegue saber a diferença. A única coisa que eu Uhum. fiz, eu divulguei a marca da OC, disse de forma espontânea, atrelei a colaboração, né? Foi uma estratégia que a gente usou de fazer a colaboração, o vídeo existe lá, e também tem um vídeo que foi um teste, assim, foi outro protótipo para mostrar para a OC a importância do GC, né? Que é um processo que eles estão vendo se vão trabalhar isso, eu não sei se eles vão me escolher, eles têm um perfil específico que eles querem que atrelem as pessoas, e é justamente o que você falou, eles vão pagar muito menos. Se um GC atingir 600 mil views da mesma forma que o Fred atinge, quem que você acha que eles vão investir, Com sabe? certeza. É, exato. Então, no final das contas, o dinheiro ele vai mandar, né? No final das contas, porque É. o retorno publicitário vai ser muito maior nessa brincadeira. É claro que não impede do UGC se tornar um influencer. É como se fosse uma escada, tá? Então, o UGC pode ficar nesse mundinho se ele quiser, se ele for uma pessoa que, eu não quero ficar nessa ansiedade que a gente vive hoje em dia, né? Que é a gente fica direto no celular, vendo story, vendo post, não sei o quê, gravando vídeo, ou o que seja. Tem esse tipo de pessoa que vai viver esse mundo e vai viver esse tipo de imagem e ficar só nisso, mas existe a pessoa também que, eu quero só ganhar um dinheiro aqui para eu conseguir pagar minhas contas e ter minha renda por mês e viver em paz, sabe? Eu quero parar no Uhum. final de semana e quero descansar, ficar com os meus filhos, ou eu quero dar uma saída com a minha namorada, com meu esposo, com a minha mulher, ou o que seja. E aí você vive a sua vida. A graça do GC é que você tem a oportunidade de você ter uma vida equilibrada, vamos dizer assim, né? Porque querendo ou não, esses caras que são grandes, eles não param, né? Eles estão sempre trabalhando, então a vida deles é isso, é essa correria o tempo todo. E aí, se a pessoa olha para uma perspectiva de, eu não quero ser, por exemplo, mais um auxiliar administrativo, sabe? Ou eu não quero ser mais terceirizado numa empresa de limpeza, por exemplo. Eu vou tentar fazer isso aqui de vídeos. Eu acho que, não sei você, mas eu já vi vídeos de pessoas que conseguiram mudar a vida delas porque elas acreditaram no TikTok, por exemplo, e começaram a fazer conteúdos por lá. E assim, não são conhecidas, não tem nome nem nada do tipo. E o GC é essa outra porta de entrada. O QA é outra porta de entrada, caso a pessoa tenha interesse. Mas assim, o GC é a chance de você conseguir já ter um retorno financeiro, mesmo que, entre aspas, baixo, né? Você já consegue algo ao invés de você ter que bater as metas que os aplicativos pedem, né? Por exemplo, o YouTube pede uma quantidade de seguidores, uma quantidade de horas que você tem que assistir, que você tem que estar lá de conteúdo feito. O Instagram, não sei se paga, não estou informado sobre isso, mas o TikTok você tem que ter, sei lá, 100 mil seguidores ou 100 mil visualizações, eu não me lembro ao certo, para você conseguir receita, para você conseguir um retorno. Então é uma meta muito alta para talvez alguém que precisa de um dinheiro instantâneo, sabe? Então, uma mãe, por exemplo, sei lá, que tem filhos, ela vai pensar duas vezes se ela vai trabalhar e pagar pelo esforço, ao invés dela produzir um conteúdo que ela não sabe se vai ter retorno ou algo do tipo, no caso, né? E o GC é meio que o intermédio disso. Você pode ter, mas você tem a primeira meta que é 1.000 seguidores, por exemplo. E aí
vai da empresa querer, perdão pela ligação, fazer com que você passe por esse processo e consiga mudar a sua vida, né? Vamos dizer que talvez o GC seja essa porta de entrada. Entendi. É uma possibilidade de ascensão confortável para muita gente, né? Exato, exato. Eu acredito que seja esse o processo. Eu tô meio que meio evangelizador de UGC, para todo mundo eu falo sobre isso. Porque até eu, como motion designer, né, eu tenho as vivências de agência de publicidade e é um mundo, assim, muito legal de trabalhar, porque eu não sei você como jornalista, por onde você passou, se você executou essa profissão, Eu faço de mas existem graça, eu nem prós... sabia que pagava. Eu tô aqui descobrindo um novo mundo. Porque eu indico as marcas de graça há anos. Eu faço publicidade, eu Não! faço esses videozinhos engraçadinhos, bonitinhos, fofinhos. Eu faço isso há anos, eu nem sabia que pagava. Tô descobrindo um novo mundo. Sério? Sério, Mas você... eu fiz propaganda para uma marca chamada Barbos, que é uma marca de perfume, e Aham. nem sabia que era que pagava, que se pagava para fazer isso. Ah, mas assim, você não conhece nada então no mundo publicitário, por exemplo, você não conhece Media Kit, Não, você não conhece nada disso? Eita, mulher, não. então você tá passando aí. Tô Ó, antes do pastando. GC, ó, existe uma coisa em publicidade chamada Media Kit. O que que é o Media Kit? Media Kit é um PDF, tá? Uma apresentação em PDF sobre você como figura, tá? Um projeto que você tem, seja esse podcast aqui que a gente está conversando, ou aquele outro lá que você tem também, que eu esqueci o nome agora. O que que as marcas vão focar, né? Elas vão focar com quem que você está falando, especificamente, a quantidade desse público, e em que lugar está esse público, né? Então, por exemplo, vamos supor que você tem um canal no YouTube que tenha 5 mil inscritos, tá? E tem quantidade de visualizações, e essas pessoas estão em São Paulo, lá no Paraná e no Rio, tá? Você tem que ter esses dados apresentados em um PDF, seja layoutado pelo Canva, layoutado pelo próprio Photoshop, layoutado por algum lugar para você ter uma apresentação sobre isso. E a partir disso, você se torna uma profissional e você começa a recolher esses valores, essas propostas, né, de publicidade em si. Como é que é o nome da empresa que você falou aí? Barbos. A Barbos, tá. Então, Isso. para Barbos, se eu estivesse no seu lugar, eu ia falar, olha, é, a gente pode conversar, eu apresento aqui o meu Media Kit, como é a minha primeira publicidade, não sei se é a sua primeira publicidade, tá? A gente pode estabelecer um valor, tá? E a partir desse valor, vocês me pagam e eu faço a publicidade para você. Se por um acaso, não, não queremos mais, não sei o quê. Aí você pode estabelecer um preço muito baixo falando que você está fazendo a sua primeira publicidade agora. É claro que o que que a marca vai olhar para Gabriela, tá? Vai olhar a qualidade do seu conteúdo. Então, em que câmera que você está fazendo as coisas, se está bem editado, se está bem produzido, tá? Que aí promove o seu crescimento a partir daquilo. Falar em que lugar que você está do Rio, que eu conheço um pouquinho do Rio, eu conheço mais a Zona Sul. Eu moro na Baixada, mas assim, o Rio é de fácil acesso por causa do É na metrô. Baixada. É. Tá, é que na Baixada eu já consigo entender que tipos de empresas tem aí em volta, tá? Ou, eu não sei se essa empresa veio te contatar só online ou se foi presencial. Mas assim, você já consegue, vamos dizer assim, que fechar os primeiros clientes pequenos, tá? Então, pode ser uma loja que tem aí, que só tem unidades aí na Baixada. é, e você vai conversando, fala, eu tenho um podcast, não sei o que, não sei o que lá, eu tenho uma quantidade de seguidores lá que me escutam, eu tenho várias entrevistas e tudo mais. E aí você estabelece um valor. Como é que você estabelece esse valor? Pelo seu custo de hora, pelo seu custo de vida, também não vai, sei lá, tô começando agora, é 10 mil reais. Não, não vai dar certo, sabe? Então tem que Uhum. ver esse lado que você vai estabelecer meio que um relacionamento com essas marcas em si. E é claro que conforme seu crescimento for acontecendo, essas marcas vão ficar para trás, porque você vai ter marcas mais caras, você vai estar com conteúdo melhor, então você vai estar crescendo nesse período, nessa sua trajetória, né? Há quanto tempo você tem um podcast? Eu não Desde sei. novembro.
Desde novembro? Ah, pô, já tem um tempinho. Então você já tá alcançando uma galerinha aí no caso, tá? Esses números aí, você pega lá anualmente. Então, em novembro desse ano, você já tem uns dados bem legais para você já estabelecer o Media Kit, mesmo você sendo pequena, tá? Uhum. E aí você vai gerando esse crescimento. Então, por exemplo, a gente está numa live aqui agora, que eu tô com uma webcam e você está com uma outra, mas no futuro você pode estabelecer algo melhor, você pode estabelecer uma live stream, você pode estabelecer coisas melhores, que é, assim, o case do Casimiro. Não sei se você conhece o Casimiro. Conheço, claro. Quem não É... conhece? Não, Casimiro começou assim. Ele começou assim. Casimiro, Gaules, tudo começaram assim, com esse processo de streamar, né? É o processo de streamar como um todo, que surgiu lá no Twitch, e depois o YouTube cresceu bastante com isso, e assim, é uma forma de você ganhar dinheiro com isso, tá? Caso você não tenha, vamos dizer assim, know-how, né? Vamos dizer que você, poxa, eu não sei fazer nada disso. Aí a gente pode conversar, a gente entra num tipo de parceria, ou qualquer pessoa que está escutando aí o podcast queira conversar comigo, eu faço essa parte comercial também, que aí a gente vê como é que é o seu projeto, a gente conversa. Dependendo do seu projeto, eu posso levar para possíveis investidores que eu conheço aqui em São Paulo, e conheço no Rio também, que podem apostar em vocês, dependendo do retorno que eles vão ter, se é um retorno de imagem ou um retorno financeiro. Então, uma coisa que eu, como pessoa, me frustrei lá no passado, quando eu era mais jovem, né? Quando eu tinha 21, 22 anos, de eu ficar fazendo conteúdo, né? E não ter retorno. Então, sendo bem honesto com você, há 10 anos atrás, quando eu tinha o canal do YouTube, quiser eu também deixo o link na descrição, não está ativo nem nada, mas é um conteúdo muito legal que eu produzi lá atrás, porque foi o máximo que eu consegui de aprender de forma autodidata motion design, no caso. Eu consegui, assim, de retorno financeiro pelo AdSense, só R$ 200 em 2 anos. Então é meio difícil ter essa energia gasta, né, para o retorno que está vindo. Então eu fiquei com uma sensação de plantar algo no asfalto, né, que seria algo muito difícil de crescer. E acabei abdicando muito por conta de fazer uma escolha muito difícil entre esse canal ou o meu TCC de publicidade. Eu acabei escolhendo o meu TCC. E aí eu declinei o canal por não ter retorno financeiro. Se eu tivesse algum tipo de retorno financeiro, é, talvez eu teria continuado e desistido da faculdade, no caso, tá? Foi uma escolha muito difícil de ser feita lá atrás. Entendi. Mas, quer perguntar alguma coisa? Não, eu tô precisando encerrar. Então, por favor, conclui seu raciocínio. Mas isso me deu muito aprendizado nesses 10 anos que já se passaram, tá? Então, eu tô muito mais estabelecido hoje em dia. Então, se eu fosse começar um canal hoje, eu ia estar muito mais estruturado e eu já saberia fazer as estratégias que a gente conversou de lá para cá, né? Não desde o GC, mas até mesmo o Media Kit, que é uma coisa que existe na publicidade desde sempre, tá? Existe há muito tempo nela. Tem blogs que são grandes hoje que talvez você conheça, como o Omelete, por exemplo, tem um Media Kit deles. Não abrem os valores, mas já abriram no passado, quando eles eram menores. E aí, se você quiser conversar em off, para a gente trocar ideia, para a gente ver como é que a gente Te pode chamarei continuar com isso. certeza. Te chamarei. Você tá, Eu vou desligar aqui e já vou te chamar no Instagram. você não tá esperando por isso, não, né? Ah, não, Ninguém espera. eu não estava esperando por essa quantidade de informação positiva. Eu realmente não estava Ah, esperando. Eu tô aqui tem, doida para desligar o botão para te chamar no Instagram. tem caminho, galera. Tem caminho. Existe caminho, sabe? É só ter a pessoa que conhece isso, né? Isso é a essência da parada, Vai sabe? chover Mas. gente no teu direct te perguntando. Ah, pô, vai trocando ideia, me segue aí, a gente vai trocando ideia. Eu posso direcionar, poxa, eu ajudo no que eu puder, assim, sabe? Que pô, vai para esse caminho, vai para esse lugar, vai para esse outro, vai para esse outro, a gente vai conversando, pô. Agora eu vou ter que finalizar a agenda, porque senão o aplicativo vai Tá desligar bom. sozinho. Não, Cara, foi um tranquilo. prazer. Eu não sabia dessas informações todas. Estou aqui me segurando para não desligar e te chamar no direct, mas eu tenho que finalizar. Muito Não, obrigada por fechou. ter compartilhado isso com o meu público.
que eu não sei quem são, Não, mas tranquilo. espero que tenham gostado. E realmente, Ah, para mim foi muito enriquecedor, de coração. tá bom. Acredita que vai engajar. Relaxa que vai engajar. Espero que sim. Vou finalizar aqui. Tchau, tchau. Ó, tchau, tchau. Valeu. Valeu.